Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o exame de PCR, proteína C reativa. Eu falei sobre ele ontem no meu post da noite, tá? Vocês podem olhar, ontem, dia 19 de julho de 2022, e parece que vocês tiveram muito interesse pelo tema, então eu resolvi jogar um pouco mais de luz sobre o assunto, tá bom? Claro que eu não vou esgotar o tema, eu vou falar rapidamente sobre o PCR aqui, entre um paciente e outro, porque eu vi que vocês se interessaram pelo tema e querem saber um pouco mais sobre o exame. Vejam bem, eu não estou falando do RT-PCR, que é o exame que tantas pessoas conheceram por conta da Covid, tá? RT-PCR, esse PCR aí, é a abreviação de outra coisa, Polymerase Chain Reaction, tá? É um exame basicamente de reconhecimento de sequências, ou de peptídeos, ou genética e tudo, tá bom? Não estou falando desse. Eu estou falando do PCR e PCR ultrassensível. O que eu mais vou focar hoje é o PCR ultrassensível, tá bom? Que é a abreviação, né, de proteína C reativa, tá? Eu não vou falar aqui também do PCR convencional, que é o exame que eu aprendi a pedir na faculdade há 25 anos atrás, tá bom? Esse exame era um exame mais relacionado a inflamações agudas, tá? A processos necróticos agudos, para saber se uma infecção estava mais severa, porque é uma dosagem de PCR que pega aumentos mais elevados, mais expressivos dessa proteína C reativa, que em geral ela é produzida no organismo por alguns tecidos inflamados ou necrosados, ou principalmente pelo fígado, tá bom? Então olha só, a PCR, o exame de PCR ultrassensível, dosar proteína C reativa ultrassensível, pega valores menores de PCR. Então muitos laboratórios por aí, eles dosam a PCR e dão, olha, PCR elevada, acima de 6, por exemplo, para vários laboratórios, e até 6 estaria normal. Esse é o exame de PCR convencional, que pega inflamações, infecções, necroses mais expressivos. Tudo bem? Muitas vezes, esse exame não vai dar um aumento de PCR que já seja importante para outras causas, porque ele não tem sensibilidade para isso. Por isso que de uns 20 anos para cá, a gente tem a opção mais difundida do PCR ultrassensível. O que esse exame pega? Ele pega a proteína C reativa, aumentos da proteína C reativa, menos expressivos, menorzinhos, para a gente poder pegar inflamações subclínicas, crônicas, que são aquelas inflamações que muitos médicos nem valorizam, mas que a pessoa de repente está inflamada cronicamente porque tem hábitos de vida ruins, porque tem uma esteatose hepática, porque tem um diabetes mal compensado, porque tem uma pressão alta mal compensada, tem uma doença crônica, de repente tratada com medicamentos, ou tem uma inflamação, infecção no organismo, uma sinusite, uma colite, uma rinite que ela não trata direito, uma alergia descompensada. E aí, por conta disso, vai ter esse PCR ultrassensível um pouco aumentado. É claro que quando você faz PCR ultrassensível para uma infecção, ele pode dar valores muito altos. Durante a Covid, eu pedi PCR ultrassensível para a grande maioria dos meus pacientes, para todos os meus pacientes, acho que posso dizer assim, e peguei PCRs até 100 vezes o valor considerado alto. Para os melhores laboratórios de Brasília, a PCR até acima de 0,1, ela é considerada alta, tá? Quando você faz a correção lá do exame e tudo. E eu peguei pacientes com a PCR de 100, 169, tá? Em muitas infecções é comum PCR subir, principalmente PCR ultrassensível, que é o exame mais sensível, tá bom? Então, o PCR ultrassensível também aumenta nos mesmos casos que aumenta a PCR. Infecções, inflamações, tá? Doenças crônicas não tão bem compensadas ou descompensadas, necroses, por aí vai.
Mas a PCR ultrassensível, ela é muito utilizada, ela é muito pedida pelos médicos convencionais para dar uma ideia do risco cardiovascular do paciente. Como é que está a saúde da parede das artérias, né? Entupimentos mais significativos ou tendência a ateromas, como é que está a saúde do músculo cardíaco, ok? Para nós da integrativa, a gente pede também para avaliar a inflamação crônica subclínica, quer dizer, para saber se a pessoa tem uma inflamação que não é o suficiente para causar grandes sintomas ou agravar grandes sintomas, certo? Mas que ela precisa tratar. E assim, inflamação, gente, você tem que descobrir o que está inflamando e desinflamar. Isso é o básico que você tem que fazer para tratar qualquer inflamação, ok? É excesso de radicais livres? É alguma infecção, uma sinusite maltratada, uma colite, alguma coisa assim? É um hábito de vida ruim? Fuma demais? Bebe demais? Sabe? Ou muito constantemente? Ou então, hábitos de vida ruins, toma pouca água, não se exercita direito, não respira direito, alimentação ruim, saúde intestinal ruim, costuma inflamar, pode aumentar o PCR, sabe? Então, a gente da integrativa pede o PCR, além de todas as outras indicações, né? Vem infecções, inflamações, doenças crônicas descompensadas, saúde cardiovascular, a gente pede também para ver essa inflamação crônica subclínica, tá? E você tem que ir basicamente na causa da inflamação para diminuir o PCR. É como eu dou exemplo para várias pessoas, né? Se você tem um sapato que toda vez que você calça, você sente dor no pé. Aí você resolve olhar dentro do sapato e tem uma pedra lá dentro. Você tem duas opções básicas. Ou você começa a usar anti-inflamatórios, ou você vai lá e tira a pedra. Pode ser que muitas vezes você tenha que fazer as duas coisas. Pô, Ícaro, eu vou tirar a pedra, mas está inflamado, está doendo ainda, é residual, a causa foi removida, mas ainda está doendo. Talvez você tenha que usar um anti-inflamatório, certo? Então, basicamente, para lidar com a inflamação e para diminuir o PCR, que é um marcador inflamatório, você tem que descobrir as causas da inflamação e se desinflamar, ok? Sendo que o básico que mais ajuda o organismo a desinflamar são os hábitos saudáveis de vida. Eu falo deles no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/minicurso, no icaro.med.br/12 passos, tá? E dos meus últimos vídeos sobre hábitos saudáveis de vida, é só você buscar no YouTube Ícaro Médico Hábitos de Vida, tá bom? Ou então o que você precisa saber sobre saúde. O que acontece é que basicamente todo anti-inflamatório vai ajudar a reduzir PCR. Então, o AS, ele cronicamente ajuda a diminuir PCR, porque PCR é um marcador inflamatório e o AS tem propriedades anti-inflamatórias. Então toda substância com propriedades anti-inflamatórias vai ajudar a diminuir o PCR. Mas primeiro, em cima de bons hábitos de vida, que vai agir principalmente nas causas, resolver infecções, o que eu já falei, tá bom? Se você usar um anti-inflamatório mesmo, sabe, nimesulida, até o ibuprofeno, sabe, que tem um potencial anti-inflamatório leve, cetoprofeno, naproxeno, diclofenaco também vai diminuir, mas eu não prescrevo isso para diminuir PCR em geral nos meus pacientes, PCR ultrassensível. Então, eu estava lendo o livro aqui do Arthur Lemos, ele está ali dentro, senão eu pegaria para mostrar para vocês. Deixa eu pegar que eu mostro aqui. Porque, como eu estou sempre estudando, porque para oferecer o melhor para vocês nas minhas consultas, eu tenho que estar sempre estudando. Então, eu tenho um monte de livro aqui, meus pacientes sabem que são os livros que eu estou lendo, que eu uso para consultas, né, para estudar. Eu estou lendo esse do Dr. Arthur Lemos, Dr. Arthur Lemos, sem o H, tá? Da teoria às formulações de ortomolecular, para me manter atualizado. Em uma das páginas aqui, ele fala uma fórmula simples para diminuir o PCR. Na verdade, porque é uma fórmula simples anti-inflamatória, tá? A gente tem outros marcadores inflamatórios, fibrinogênio, ferritina, que não servem só para isso, mas que também refletem inflamação. Interleucina 6, VHS, tá? Homocisteína. Mas em relação a PCR, ele falou de uma fórmula que pode ajudar a diminuir a PCR, porque ela é em essência anti-inflamatória. E uma fórmula barata, bem simples. Ele falou aqui no livro dele da vitamina C,
2 vezes por dia, 400, 500 miligramas, ele que falou, tá? Falou do ômega 3, né? Tomar 2 vezes por dia, tá? Uns 2 gramas 2 vezes por dia, do óleo de peixe 2 vezes por dia, e o transresveratrol, 30 miligramas sublingual, 1 vez por dia, tá? As minhas ressalvas, eu sempre prefiro prescrever a vitamina C 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, para manter o máximo possível bons níveis no sangue, em forma de liberação lenta, como eu já falei para vocês, pode ser manipulado ou comprado importado assim. Gosto que os meus pacientes usem ômega 3, 2 gramas por dia, o que acaba dando umas 4 cápsulas do óleo de peixe por dia, 2 cápsulas 2 vezes por dia, com refeição, no começo da refeição, para não ficar arrotando óleo de peixe. E o transresveratrol, em geral, eu passo uma dose maior, 150 a 300 miligramas por dia. Eu gosto de passar fracionado, 150 miligramas 2 vezes por dia. E em cápsulas gastroresistentes para abrir nos intestinos, que vai ajudar a desinflamar os intestinos. E a gente sabe que inflamações intestinais estão entre as principais causas de elevação de PCR. As pessoas não se tocam disso, mas os intestinos inflamados são... Os intestinos da maioria das pessoas estão inflamados por dieta ruim, por hábitos de vida ruins, glúten, leite, excesso de carboidratos, processados, industrializados, por aí vai, né? Álcool e companhia, falta de água, falta de fibras, desbiose intestinal. E intestinos inflamados são causa comum de PCR aumentado, né? Então, o transresveratrol sublingual vai te permitir usar uma dose bem mais baixa, que fica mais barato, tá? Mas o gosto é bem ruinzinho, ele pode grudar um pouco embaixo da língua por um tempo, e algumas pessoas não gostam, então por isso que eu passo por via oral em cápsulas gastroresistentes. Mas, gente, eu estou mesclando aí para vocês as minhas orientações com o do Arthur Lemos, tá? E dizendo para vocês, combatam as inflamações e infecções, tá? Isso é o básico que você tem que fazer. E para isso, melhorar os hábitos de vida, melhorar a saúde intestinal. Se você tem alguma infecção, alguma inflamação, alguma alergia, procurar controlar melhor isso, porque senão você vai ficar com o PCR aumentado, porque em essência você está inflamado, você está cheio de mediadores inflamatórios no sangue. E toda vez que você estiver com vários mediadores inflamatórios no sangue, eles vão viajar seu corpo inteiro e podem causar ou agravar sintomas à distância, né, inflamando outros locais ou agravando a inflamação em outros locais. Tá bom? Então eu só quis aproveitar esse tempo breve que eu tenho aqui entre um paciente e outro para poder falar um pouco mais sobre o PCR para vocês, um pouquinho sobre inflamação. Espero que tenha sido útil para vocês e, por favor, deixem as dúvidas, deixem os comentários, deem o like de vocês, compartilhem, tá? Porque muitos profissionais de saúde não sabem parte do que eu falei aqui para vocês e podem ter a mais absoluta certeza que isso aí pode ajudar bastante vocês, esse tipo de conhecimento, tá bom? Então procurem desinflamar um pouco mais vocês no dia a dia e fica essa dica dessa fórmula básica para usar várias vezes por dia que pode ajudar a desinflamar junto a bons hábitos de vida e combater as causas das inflamações, certo? Vitamina C, várias vezes por dia, preferindo de liberação lenta. Ômega 3, várias vezes por dia. Lembrando que, como eu disse no icaro.med.br/ômega 3, a maior parte das cápsulas é óleo de peixe. Você tem que ver quanto de ômega você está consumindo por dia. Eu recomendo para os meus pacientes 2 gramas de ômega, que costuma estar em 3 a 4 cápsulas das boas marcas, espalhadas por dia, tá? E o transresveratrol, que eu prefiro passar várias vezes por dia, né? Mas o Arthur achou uma boa no livro dele, 30 a 35 miligramas por via sublingual, tá bom? Espero ter ajudado. Compartilhem o vídeo. Muito obrigado pela confiança de sempre. Um grande abraço. Até mais.